Saudações, Dux e duquesas tricolores. Aqui quem fala é Duque Tricolor para mais uma análise de grandes ações marianas. Eu vou colocar marianas, tá? Então, sente no sofá ou na poltrona, deite na cama, relaxe, me escute e entre no meu divã. E bom, a primeira grande ação mariana, que novamente tudo que acontece no Fluminense, tudo tem o toque do Mário Bittencourt, porque ele realmente ele é o cara que centraliza tudo. Mas a primeira coisa que a gente pode falar de realização mariana foi justamente isso aqui, ó. Rua de acesso ao CT do Fluminense é inaugurada. O presidente Mário Bittencourt e o prefeito Eduardo Paes participaram da cerimônia. Então o Eduardo Paes inaugura a rua de acesso asfaltada do Flu, né? Pra quem não sabe, né, essa aqui era uma rua que era totalmente buracada, também tinha muito barro, e agora tá assim. Tá maravilhoso. Tá? É isso que eu quero mostrar pra vocês. Estava de buracado, você tem todo o arinho em torno, a gente dá pra entender melhor. Aqui o que a própria imagem já fala, né? Aqui é o CT do Fluminense. Aqui é o CT do Fluminense. Mas também o próprio CT do Vasco também foi contemplado com isso. Que a gente está do lado do CT do Vasco. Engraçado. Ai, ai. Pra quem não sabe, só relembrando, né? Como é que a gente conseguiu esse CT? O Mário Bittencourt entrou em contrato com o Eduardo Paes. Com o Eduardo Paes na época. Depois veio o Marcelo Crivella. Aí o Marcelo Crivella perdeu também, perdeu de novo pro Eduardo Paes. E nesse tempo todo, o Sérgio Cabral, Pezão e agora Cláudio Castro, eles conseguiram realmente fazer com que tenha o próprio CT, como também a própria rua asfaltada. E quem fez isso foi principalmente o Eduardo Paes. Eu tenho uma imagem, deixa eu ver aqui se eu acho para vocês. Eu tenho uma imagem que eu agradeci, eu quando estava vendo essa obra, eu mesmo agradeci o próprio Eduardo Paes sobre, deixa eu ver aqui se eu acho isso. Eu quero tentar achar isso porque é interessante. Que eu mandei pro meu pai, porque meu pai queria que eu mandasse para ele. Calma aí. Ou tá no meu... Ah, tá aqui, achei. Obrigado, senhor. Isso, garoto, achei. Eu agradeci ao Eduardo Paes, eu ainda tava lá no... Eu ainda tava lá no qual é o nome? Eu tava... Ainda tava na Copa do Mundo. Eu sabia justamente dessa situação do Eduardo Paes, que o Eduardo Paes estava fazendo uma mega obra perto ali do CT, e eu fui lá e agradeci a ele. Tá aqui justamente eu e ele, né? Eu ainda tava com cabelo branco, pra você ver, ainda tava com a camisa do Brasil, porque tava vendo o jogo do Brasil. Tava indo lá pra ver o jogo do Brasil. E acabei me encontrando com ele, agradeci por tudo que ele tava fazendo por isso, e não é à toa que o pai aqui sabe onde que fica, né? O caminho das pedras. A minha análise era, como era antes, era justamente uma rua completamente buracada, barro, ou seja, muito problema para quem, por exemplo, pega o próprio ônibus. Porque o ônibus pode ter mais problemas, o ônibus que é do próprio Fluminense, ou seja, se o ônibus quebra, o Fluminense tem que pagar para consertar. Ou seja, tudo isso daí já motiva a entender melhor o quanto é importante esse asfalto no Fluminense. E de que era a responsabilização desse asfaltamento deveria ser também do Estado, mas o Eduardo Paes se meteu nessa e asfaltou. Muito obrigado, Eduardo Paes. Você não precisava fazer isso, você não era obrigado a fazer isso, mas você fez isso de agrado tanto ao Vasco, que é seu clube de coração,
quanto ao Fluminense, que ajudou por efeito colateral. Mas nunca foi justamente assim. Para quem não sabe, lá no início, na pré-campanha do Mário, o Eduardo Paes esteve lá. E eu reclamei. E até hoje eu reclamo. Não acho que foi legal. Acho que realmente ainda mais que estava em perto de período de eleição para a prefeitura. Ou seja, isso tudo eu não acho legal. Agora, parabéns ao Eduardo Paes. Nada a mudar. E aí, realmente, a gente vai ter que entender uma coisa, ampliando o debate. A intenção do Eduardo Paes e agradecimento ao prefeito. A intenção dele é realmente continuar com esse poder que ele tem. O Eduardo Paes, para quem não sabe, para quem é fora do Rio, é um dos caras que mais mandam no Rio de Janeiro como prefeito. É um cara que não tem muita expressão fora do Rio de Janeiro, mas no Rio de Janeiro, cara, não tem como vencer dele, tá? Tanto que ele, assim, ele não precisa fazer campanha. É o único prefeito do Brasil inteiro que não precisa fazer campanha. Que nego pede para que faça a campanha só pra ter um dinheirinho. Mas se ele quisesse, ele faria assim: eu vou me reeleger, os caras vão ver assim, tem um prefeito do Paes, eu vou votar nele. É o único prefeito do Brasil inteiro que ganha de lavada de qualquer outro prefeito. Não é à toa que sempre é 60%, 70%, 80%. Ele sabe disso. Não tem como ganhar do Eduardo Paes. E é por isso. Essa intenção é justamente para continuar e manter o poder dele de prefeito do Rio de Janeiro. Então, não acho que seja assim, que bom, olha só como que ele é altruísta, maravilhoso, pensou muito nos clubes do Rio de Janeiro. Não, ele quer mais poder. E uma das oportunidades que ele fez é justamente essa. Então não, cara, não acho que ele é bonzinho, ele é super legal. Mas eu agradeço muito a ele. E agradecer é a melhor coisa de qualquer brasileiro. Antes de continuar, eu quero que você faça tudo que está escrito aqui. Se inscreva no canal. Faça o triplo C que é curte, comente, compartilhe. Redes sociais da Cristiano de Vídeo. Todos os dias 10, 12 e 20 horas. Pix na tela para me ajudar com qualquer valor. E bora continuar mais. Se quiser me ajudar com qualquer valor, escreva uma mensagem. Uma mensagenzinha. E aí eu falo no próximo vídeo. Ou até mesmo faço uma análise justamente da sua mensagem. Tá bom? Vamos lá. Uma outra coisa também é justamente isso. O Pedro Scudi visita o CT do Fluminense a convite de Felipe Melo. Eu sei que o tema do vídeo vai ser grandes ações marianas, mas de qualquer maneira o Mário Bittencourt estaria do lado. Mas foi muito interessante, né? O Scudi vai ao CT e recebe homenagem do time, né? Não foi somente o próprio, não tem aqui as imagens, mas não foi somente o Felipe Melo, mas sim todo o time. Tirou uma foto com ele, comemorou, falou lá que se precisasse de alguma coisa estava junto. E eu gostei. Eu falo muito disso, né? Tomara que eu ache as imagens sobre Pedro Scudi no CT. Pedro Scudi no CT. Aqui, ó. O Felipe Melo, você tem ali o próprio Nino, você tem vários jogadores realmente tiraram foto com isso. Aqui só tem dois, mas várias pessoas tiraram foto do Pedro Scudi. Que foi um cara que foi guerreiro, foi um cara que realmente foi vítima de uma violência enorme. Então vamos lembrar muito isso, vamos trazer essa mineralidade logo. Cara, eu estou te falando. Foi horroroso o que aconteceu com ele. Em 2017, Scudi, como é conhecido, foi agredido com barra de ferro por membros da torcida organizada do Vasco. Olha só o Vasco de novo aí, cara. Olha só de novo o Vasco aí, cara. Quando voltava de um jogo, passados 6 anos do episódio, o tricolor ainda sofre consequência dos atos. Mudou a vida inteira do cara. Você tem noção, cara, que quer mudar essa vida inteira? Que você não tem direito. Cara, você não pode colocar a sua paixão maior do que a realidade da sociedade. Ele foi agredido por ser tricolor.
E por ter um bando de vascaíno, desgraçado, de torcida organizada, querendo bater. É desses caras que eu falo que você tem que ir pra cima. Fala assim, a torcida organizada não é criminosa. Mas os criminosos podem estar na torcida organizada. E espero que eles ardam sempre no fogo do inferno. Eu odeio esse tipo de pessoas. Que só por conta de motivação de que eu sou diferente de você, eu vou agredir. Sério? E por último, né, ampliando o debate, o Flu já fez mais atos de humanidade do que qualquer outro time do Brasil, cara. A Nanda Branquinho, a Dona Yolanda, o menino Eduardo, o Pedro Scude, a própria Pretinha, que também já foi recepcionada aí pelos jogadores. Ou seja, olha só quantas ações humanitárias a gente pede. E eu vou falar uma coisa pra você aqui. O Fluminense precisa sempre se impor sobre isso. Sempre mostrar o quanto ele é altivo perante todos. Parabéns ao Mário, parabéns aos jogadores, parabéns à Instituição Fluminense Futebol Clube. Você sabia disso tudo? Então se inscreve no canal, faça o tiro pra você que é curte, comente, compartilhe, redes sociais de questão de vídeo, vê todos os dias 10, 12 e 20 horas, Pix na tela, e ainda tem muito mais, tá? Muito mais, eu só falei de alguns. Saudações tricolores.